amor de Maria, eu sou o missionário profeta José Roberto. Estou aqui mais uma vez para gravar esse vídeo, para anunciar o reino de Deus, que a vinda do Espírito Santo está sobre nós, aquele que teme o Senhor, aquele que busca, aquele que se entrega, aquele que tem uma caminhada com Cristo, que se dedica a sua vida em prol do Evangelho, proclamando e anunciando que Jesus Cristo ressuscitou e mandou o seu Espírito sobre nós, para nós pregar a sua palavra e de pregar o Evangelho a toda criatura, meu irmão. Diz a palavra. Abre comigo, meu irmão. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Vou nos alertar a essa desunião que a gente está tendo, meu irmão. Essas igrejas, essas seitas que estão sendo fundadas, essas religiões, meu irmão, toma cuidado, meu irmão. Essas denominações que diz que é a única igreja de Cristo, que é a igreja verdadeira de Cristo, meu irmão, vou mostrar para você na palavra, para você ter cuidado onde você está indo. Não estou criticando, não quero criticar denominação, mas nenhuma religião, mas eu vou mostrar na palavra, meu irmão. Tome cuidado. Olha como o apóstolo Paulo nos adverte, meu irmão. Naquela época serve para nós hoje. Olharia lá. 1 Coríntios 1, versículo 10. Rogai-vos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos estejam em pleno acordo e que não haja entre vós divisões. Vive em boa harmonia, no mesmo espírito e no mesmo sentimento. Quer dizer o que, meu irmão? Está falando da desunião. A gente não podemos ter desunião no nosso meio, principalmente na igreja, meu irmão, a igreja de Cristo. Não podemos ter desunião, temos que viver unidos no mesmo pensamento, no mesmo propósito, que é o mesmo propósito, pregar a palavra de Deus, pregar o Evangelho, anunciar Cristo, meu irmão. Não podemos anunciar Cristo dividido, separado da igreja de Cristo. O apóstolo Paulo nos adverte, tome cuidado com isso, meu irmão. Essa desunião no nosso meio, por isso que está surgindo essas denominações, essas outras crenças, meu irmão, que não é da doutrina de Cristo, que não é fundado da igreja sobre um apostólico, meu irmão. Sucessão apostólica, que são a sucessão dos apóstolos, meu irmão. Tome cuidado, meu irmão. Vive em harmonia, quer viver em harmonia numa igreja só, meu irmão. A igreja católica vive em harmonia até hoje, meu irmão. Não causou divisões entre elas, entre o meio delas, meu irmão. Você vê outras divindades, outras religiões aí, meu irmão, outras denominações, elas não são unidas, elas brigam entre si mesmo, como está acontecendo nesse século XXI. Ele se graduou o próprio apóstolo, o próprio Papa, meu irmão. Tome cuidado, meu irmão. Busca a verdadeira igreja, que é a igreja de Cristo, meu irmão. Cristo. Abre comigo, meu irmão, em Efésios 5, 25 e 27. Olha o que Cristo vai falar para nós, meu irmão. Como Ele amou a igreja. Cristo amou a igreja, meu irmão, de tal maneira. Olha, marido, amai-vos. Efésios 25, 5, versículo 25 e 26. Marido, amai vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Cristo se entregou pela igreja. Cristo amou a igreja. E se entregou por ela, meu irmão. Para ter essa unidade, para ter essa união. Não essa divisão que está acontecendo hoje em dia, meu irmão. Essa confusão, essa briga religiosa. Uma fala mal da outra fala mal da outra. Cristo não quer isso. Cristo está triste com isso, meu irmão. Cristo quer viver em unidade, em harmonia em Cristo. Não divisão em Cristo, meu irmão. 26. Para santificá-la e purificá-la pela água do batismo com a palavra. Para apresentá-la a si mesmo toda a glória, sem mácula, sem ruga, sem qualquer outro defeito semelhante, santo e irrepreensível, mas santo, sem ruga, sem mancha, sem qualquer outro defeito, sem divisão, meu irmão. É isso que Cristo está nos falando, meu irmão. Sem divisão, meu irmão. Olá, galera. Que são a sucessão apostólica? Eu vejo tanta igreja aí, igreja tal, apostólica, meu irmão. Quem são a sucessão, os sucessores dos apóstolos, meu irmão? Vou falar aqui, ó. Abre Coríntios, 1 Coríntios
Coríntios 12, Coríntios 1, 12, versículo 28. Vai falar, ó. Quem são? Vejo várias igrejas, sucessão apostólica. Meu irmão, vou mostrar para você que a sucessão apostólica está aqui na Bíblia. Quem são os sucessores apostólicos da verdadeira igreja de Cristo? A verdadeira igreja que não se separou, que não teve divisão no nosso meio, no meio dela, meu irmão. Divisão em Cristo. Eu vou mostrar para você a sucessão apostólica verdadeira, meu irmão. 28. Na igreja, Deus construiu primeiramente os apóstolos. Primeiramente, os apóstolos. Deus construiu primeiramente os apóstolos. Quem são os sucessores dos apóstolos hoje em dia, meu irmão? Quem são os sucessores de Pedro hoje em dia? Quem é? É o Papa. Quem é o Papa desse século? Bento XVI, meu irmão. Quem são os sucessores dos apóstolos? Os padres, meu irmão. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Aí tira todas as dúvidas, todas as críticas. Deus constituiu primeiramente os apóstolos, meu irmão. Você vai lá ver lá em Mateus 16, versículo 16, lê 16, 16 até o 18, você vai ver. Jesus fala para Pedro. Entendeu, meu irmão? Pedro sempre teve o destaque. Deus primeiramente constituiu os apóstolos, depois vieram. Em segundo lugar, os profetas. Em terceiro lugar, os doutores. Depois, os que têm o dom dos milagres, o dom de cura e de socorrer, de governar e de falar diversas línguas, meu irmão. Depois vieram os profetas. Por quê? Porque não teve divisão. Como vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Não teve divisão, meu irmão, no meio da igreja. No meio do povo, meu irmão, ali, o apóstolo Paulo já nos alerta com essa divisão. Acho que ele já teve uma visão sobre isso, meu irmão. A igreja de Cristo só tem uma, meu irmão. A igreja que foi fundada pelos apóstolos, constituída primeiramente pelos apóstolos. Que são os apóstolos hoje em dia, meu irmão? Chega dessa heresia, chega dessa mentira que o mundo está pregando. Chega, meu irmão. Deus constituiu primeiramente os apóstolos, meu irmão. A igreja de Cristo não se separou, não se corrompeu, como diz a mídia, os protestantes, outras seitas que não se agradam aqui a igreja de Cristo, meu irmão. Cristo fala, nem as portas do inferno jamais prevalecerá contra a igreja católica, meu irmão. A igreja pode subir o inferno, pode vir o inferno todo, jamais prevalecerá, meu irmão, contra a igreja de Cristo. A igreja que Cristo fundou, porque Cristo é a cabeça da igreja. Vai lá ver Colossenses 1,18, você vai ver. Cristo é a cabeça da igreja. Não podemos ter divisões, meu irmão. Não podemos, vamos parar com essa frescuraiada, com essa ladainha de criticar a religião, de criticar crença, meu irmão. Vamos pregar, vamos anunciar Cristo. Vamos ter essa união. Vamos parar com essa hipocrisia. Fala que a minha igreja é verdadeira, que a minha igreja não é verdadeira. Quem prega o Espírito Santo, meu mistério a gente não compreende. Milagre a gente não entende, meu irmão. O Espírito Santo é um mistério, meu irmão. O Espírito Santo quer usar todo mundo, aquele que tem a vontade de pregar o Evangelho. Não interessa se você é evangélico, se você é católico, meu irmão. Só basta se converter em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e pregar, anunciar Cristo. O Espírito Santo é maravilhoso, meu irmão. A gente não compreende. O Espírito Santo é tão maravilhoso, meu irmão. O Espírito age até no incrédulo para usar, para curar, libertar, meu irmão. O Espírito Santo é um mistério. Jesus Cristo é um mistério. A cruz de Cristo é um mistério. A igreja de Cristo, que Cristo fundou sobre mim, edificarei minha igreja, é um mistério, meu irmão. Ser humano nenhum irá compreender a graça da igreja, que é a igreja que Cristo fundou, que constituiu primeiramente pelos apóstolos. Depois vieram os profetas. E aí por aí vai, Xalapala de Súria, Lacantra, Olarela Palas. Profetizo na sua vida, meu irmão. Não critique. Seja santo como eu sou santo. Busca a santidade, meu irmão. Pare de criticar a religião, pare de criticar a crença. Esquece isso, meu irmão. Busque sim Cristo. Luta contra as forças do mal, contra as trevas. Aí sim que nós temos que lutar, aí sim que nós temos que criticar, aí sim que nós temos que pregar.
para calar a boca de Satanás, meu irmão. Vamos pregar contra a igreja que Cristo fundou, contra a igreja que o Espírito Santo fundou, meu irmão. A palavra diz, meu irmão, quando Jesus Cristo deu a ordem para aqueles apóstolos pregar, tinha outras pessoas expulsando os demônios em nome de Jesus Cristo. Os apóstolos queriam repreender, e aí Jesus, aos apóstolos falou, Jesus, tem outras pessoas pregando em seu nome. Olha o que Cristo fala, meu irmão. Olá, né? Balaria súria. Nós temos que ser assim, geração. Deixe pregar. Aquele que não é contra mim, é a favor a mim, meu irmão. Se você está criticando a igreja católica, se você está criticando a igreja evangélica, se você está criticando várias igrejas que tem aí, várias denominações, meu irmão, você está indo contra a palavra de Deus. Não critique, vai a favor, meu irmão. Principalmente vocês que sentam a madeira na igreja católica. Para de criticar. Cristo já falou, aquele que não são a favor não é aquele que são contra. Não é a favor, mas aquele que é a favor não é contra, meu irmão. Pare, xalaria, lária. Deus constituiu primeiramente os apóstolos. Quem é esse apóstolo? Você vai lá ver em Mateus 16, versículo 16, e lê lá aquele versículo todo. Xalabá, estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que a paz do Senhor, amor de Maria. Nós católicos, amamos vocês evangélicos. Nós te amamos, evangélicos. Vocês são nossos irmãos. Mesmo que vocês critiquem a igreja católica, nós te amamos. Nós oramos por ti, nós oramos por vocês, nós oramos que vocês cresçam, mas com Cristo, sem divisão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus, aleluia.